Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal, com convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves Cruz, o Capitão Neves, com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo nosso querido amigo, o Padre Jurandir Fernando Noronha, pároco da paróquia São Judas Tadeu de Tupã, para falarmos sobre esse momento em que estamos vivendo a Quaresma, o período da Quaresma, além também da campanha da fraternidade deste ano. Bom, vereador Capitão Neves, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje com o Padre Jurandir, falando sobre esse momento importante para os cristãos, para os católicos, que é o período da Quaresma, e também falando sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano, além de algumas ações da Igreja Católica durante esse ano de 2018. Obrigado, amigo Léo, obrigado, amigo Padre Jurandir, nosso amigo lá na nossa paróquia São Judas Tadeu. É um prazer muito grande estar aqui nesse ano do laicato, recebendo o senhor como leigo, e passando essa informação ao povo de Tupã sobre a Quaresma, a campanha da fraternidade, e até solicitei ao padre que fizesse no final uma apresentação para o pessoal saber o que é a coleta da solidariedade, que é feito no Domingo de Ramos, para qual a finalidade, porque afinal de contas nós leigos temos uma participação muito importante na nossa igreja e a gente quer estar participando de uma maneira muito consciente e ativo e representando o povo cristão. Então nós estamos aqui no nome do povo de Tupã, dizendo ao nosso amigo Padre Jurandir, muito obrigado por o senhor estar presente e que Deus esteja sempre conosco. E com o senhor, com certeza, irá abençoar nós aqui para que possamos fazer um excelente trabalho. Claro, e a gente sabe, nós temos um carinho pelo Padre Jurandir, sempre que solicitamos, sempre esteve presente, colaborando em nossa programação. Padre, prazer recebê-lo aqui no programa Ponto de Vista, a convite do vereador Capitão Neves, como eu disse na introdução, falando sobre esse momento que estamos vivendo, que é a Quaresma, e no segundo momento vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio, Capitão Neves, amigos da TV Câmara. Então, a Quaresma sempre é uma oportunidade para a nossa conversão de uma maneira renovada, mais intensa. Conversão é uma prática de toda a nossa vida, que a Igreja nos convida a intensificar nesse período. E também aqui no Brasil nós temos um auxílio para esta conversão, que não é apenas algo pessoal, mas é também um aspecto social, um tema social importante que a campanha da fraternidade sempre nos apresenta. Este ano é o tema da violência, da superação da violência, a partir justamente de uma expressão de Jesus no Evangelho de Mateus, sois todos irmãos. Então, a fraternidade, a campanha é para estabelecer o quanto possível, com a graça de Deus e a força de cada uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais unida na superação de dilemas como esse da violência que está presente não só nas grandes cidades, como é o caso, infelizmente, mais destacado ultimamente do Rio de Janeiro, de São Paulo também, mas pequenas cidades também na zona rural. Bom, padre, eu acho que nós poderíamos começar. Os católicos sabem a importância desse período da Quaresma, mas sempre é importante a gente falar um pouquinho, o porquê desse período de 40 dias, dentro da igreja, da Bíblia Sagrada, dentro da história de Jesus Cristo, da história da humanidade. É bom reforçar sempre o porquê desse momento, o período que aconteceu, o porquê aconteceu esse período, a importância do significado para o ser humano, para a Igreja Católica, para os cristãos no mundo. A palavra Quaresma, ela tem origem em um acontecimento importante na vida de Jesus, que por sua vez também está ligado a acontecimentos importantes na história do povo de Deus no Antigo Testamento, desde os 40 anos da travessia do deserto, na saída da escravidão do Egito para a terra prometida por Deus a Abraão e a sua descendência. Mas Jesus, ele, antes de iniciar aquilo que a teologia chama de vida pública, até então ele havia permanecido em Nazaré de forma anônima. Então, dos 12 aos 30 anos de idade, a Bíblia não diz nenhuma palavra sobre a vida de Jesus. Nós supomos que ele tenha vivido, como é lógico, de maneira bastante anônima. Ficou conhecido como Nazareno, embora tenha nascido em Belém, segundo a profecia. E lá em Nazaré, ele exerceu a sua função de operário, carpinteiro, filho do operário, E depois, então, ele inicia a sua vida pública com o batismo
por João Batista. Ele é ungido com o Espírito Santo, né? Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo é também uma pessoa divina, mas a sua natureza humana, ela é ungida, né? Ela é revestida com a força do Espírito Santo, e esse Espírito conduz para o deserto, que é um lugar muito mais do que geográfico, é simbólico, significativo, e lá ele permanece 40 dias. Esse número, 40, 400, na Bíblia ele é profundamente simbólico, ele remete para um tempo necessário, não tanto um tempo cronológico do relógio, mas um tempo da maturação, o tempo necessário para uma experiência, é o tempo da graça de Deus. E lá ele sofre as tentações, né, para mostrar justamente que a sua humanidade que ele assumiu, ela não é superficial, ela não é um adereço, mas ela é real, ele esteve sujeito à tentação e a venceu para nos mostrar o caminho. Então, assim como Jesus começa a sua vida pública, que é marcada pelo anúncio da palavra de Deus, pelos gestos de cura, de libertação, de ressurreição, pela escolha dos apóstolos, pela instituição da igreja, assim também nós cristãos retomamos o caminho da nossa conversão anualmente, com este tempo, né, de 40 dias, que vai desde a quarta-feira de cinzas, início da quaresma, até o centro da Semana Santa, o tríduo pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a quaresma tem este significado espiritual, onde nós intensificamos um pouco mais a nossa vida de oração, a prática da caridade, que o Evangelho chama de esmola, e também aquelas práticas que nós chamamos de mortificação, cujo objetivo é o autodomínio, né? Ou seja, é uma luta interior para que não sejamos vencidos pela nossa vontade, né? Que está ligada ao nosso corpo, que muitas vezes ela não está disposta a algo que é necessário. Assim, em vários aspectos da vida profissional, um atleta, por exemplo, ele mortifica o próprio corpo para desenvolver a sua habilidade e para vencer uma disputa. Assim, na vida espiritual, nós precisamos também dominar, né, recobrar o domínio de nós mesmos, harmonizar os nossos sentidos, para que a gente possa, então, livre, assim, mais livres ainda, podermos cumprir a vontade de Deus, fazer uma opção, aceitar a salvação que o Senhor nos assegura com a sua morte e ressurreição. Agora, padre, é importante também destacar que muitas pessoas aproveitam esse período da quaresma para praticar aí uma penitência, se abster de alguma coisa. Isso aí é uma coisa rotineira, muita gente gosta, por livre espontânea vontade, eu não vou comer carne, por exemplo, durante a quaresma, ou abrir mão de alguma coisa. Cada um tem uma visão da questão da quaresma. Isso é uma prática, como que a igreja vê essa questão dessa abstinência, desse jejum, a pessoa abrir mão de alguma coisa como forma de penitência durante esse período da quaresma? A igreja incentiva, né? Claro, de forma saudável, de forma que a pessoa não vai colocar em prejuízo a sua saúde. Inclusive existem critérios e orientações a respeito de abstinência e jejum, né? A abstinência, a própria palavra remete ao significado, quer dizer, abster-se, privar-se, né? Não só de um alimento. Agora, jejum, de modo geral, é abster-se de um alimento, de uma refeição ou de um período durante o dia, como um exercício espiritual, né? Algumas pessoas, talvez, numa compreensão superficial, imaginem que isto é uma agressão a si mesmo. Não, claro que não. O ser humano, só ele é capaz de fazer jejum, de se abster, né? Porque nós não agimos só por um instinto. O instinto fisiológico de nutrir o nosso corpo dá sinais evidentes que todos nós já experimentamos, né? Que precisamos de proteína. Então, nós chamamos de fome. Mas o ser humano é capaz, por exemplo, de fazer um jejum voluntário, ou seja, de abster-se voluntariamente de alimento, para se colocar numa atitude de compaixão para com aqueles que são privados forçadamente do alimento, aqueles que passam fome. Ou seja, eu me aproximo da dor daquele ser humano, daquela comunidade, às vezes bastante distante da nossa realidade, experimentando a sua privação de alimento, e ofereço este sacrifício também como uma comunhão com aquela situação. Ou seja,
eu manifesto que a dor que ele sente, ela repercute de alguma maneira em mim também. Então, essas práticas saudáveis, que às vezes podem estar também acompanhadas de um aspecto supersticioso. A superstição, ela não faz parte da fé cristã, né? Eu vou ficar sem tomar tal refrigerante para alcançar uma graça, porque isso vai agradar a Deus. Não. Na verdade, o nosso sacrifício, nós podemos oferecer sacrifícios, completar aquilo que falta à paixão de Cristo, como diz o apóstolo. O nosso sacrifício não agrada a Deus diretamente, ou seja, ele não tem um prazer pelo nosso sofrimento, mas o nosso sacrifício, ele nos engrandece. Assim eu disciplino o meu corpo, que quer continuar dormindo, a me levantar, contrariando o meu corpo até a minha vontade, ou faço às vezes sem vontade para trabalhar, para um bem maior, né? As crianças são forçadas a sair da cama de manhã para ir à escola. Então, todos os dias nós contrariamos a nossa vontade. No aspecto espiritual, a nossa vontade, pela experiência do pecado, ela foi distorcida. Por quê? Segundo o plano de Deus, a nossa vontade, distinta da de Deus, ela estava orientada para Deus. Ela estava em cooperação com a vontade de Deus. A experiência do pecado, ela provoca uma deformação. A nossa vontade, ela se opõe. Ela não fica em cooperação, mas em oposição à vontade de Deus. Então nós precisamos recobrar mesmo este autodomínio, esta liberdade, esse domínio de nós mesmos. Então uma pessoa, por exemplo, um diabético que começa a comer quanto açúcar ele tiver vontade. Ele está prejudicando a sua vida, mas ele está com vontade. Ele deve obedecer à vontade dele? Não. Ele deve se privar da ingestão daquele produto que é prejudicial para ele. Um alcoólatra, por exemplo, ele deve se privar de algum prazer, que se tornou até uma dependência, do álcool para a manutenção da sua saúde. No campo espiritual é a mesma coisa. Então, contrariar a nossa vontade não é necessariamente algo ruim, algo que nega a nossa humanidade, não. Pode ser, nesse sentido positivo, algo que nos liberta, que nos torna ainda mais humanos. Porque eu sou o Senhor de mim e entrego, então, a minha liberdade a Deus e posso pôr em prática aquilo que eu expresso na oração. Seja feita a vossa vontade. Bom, ainda falando sobre o período da quaresma, né, capitão? Fantástica a explanação do senhor quanto a questão dos 40 dias, dos 4, a importância do número 4, 40, 400, e o que Cristo passou durante esses 40 dias. Mas vale destacar também que ao final desse período de 40 dias, nós temos aí, culmina com a sexta-feira da Paixão de Cristo, que também é um momento importante para os cristãos, para os católicos, e quer dizer, essa preparação para esse momento, a morte e, na sequência, a ressurreição de Cristo. Exatamente. Então, o objetivo da quaresma, ele está relacionado também com aquilo que é humano, que é próprio da nossa condição. Quando tem um acontecimento importante, programado para um futuro próximo, nós nos preparamos. Eu imagino que um casal de noivos, quando se aproxima os meses do seu casamento, eles iniciam uma rotina de ansiedade, de preparação daqueles detalhes mais importantes, fundamentais, até os detalhes mais supérfluos. Então, quando se aproxima na liturgia da igreja o centro da fé cristã, que é a Páscoa, o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, os cristãos são chamados a uma preparação. Não é uma preparação superficial, externa, estética, é uma preparação interior, espiritual, que está relacionada também com este autodomínio da sua fragilidade, com a superação de alguns aspectos dos seus limites, para que ele possa, então, de alguma maneira, participar já desta Páscoa, desta passagem de Cristo, de um estado, a morte, para outro, a ressurreição. Então, nós, quando vamos progredindo na nossa vida espiritual, estamos morrendo para nós mesmos, no sentido de tudo aquilo que é frágil em nós,
numa palavra, a carne. A carne não significa a nossa musculatura, esse tecido, mas carne significa, na Bíblia, a nossa fragilidade, aquilo que no humano é frágil e precisa ser potencializado. Então, a cada vez que eu me domino, que eu me abro à graça de Deus, para que ela possa intensificar essa mesma graça em minha vida, eu estou mais participante deste acontecimento histórico que foi a ressurreição de Jesus. Então a Quaresma tem esse objetivo de uma preparação espiritual para celebrar a Páscoa. Não celebrá-la só como um rito ou um ritual litúrgico, mas celebrá-la como uma experiência pessoal que eu estou mais identificado com aquele a quem eu sigo como discípulo e tenho como mestre. Perfeito. Capitão, importante esse momento, esse primeiro bloco do programa Pontos de Vista, falando mais uma vez, explicando a importância da Quaresma, o período da Quaresma, essa preparação. Esse momento, eu falo que é um momento de reflexão, de autorreflexão, eu colocaria dessa forma também, né, de análise, né, um momento onde você pode fazer uma avaliação da sua vida, né, e realmente buscar ser uma pessoa melhor, né, no ano, naquele momento de reflexão. Então é um momento muito importante para nós cristãos, para os católicos, para a humanidade. Primeiramente, aí, padre, não tem nem o que dizer para o senhor, porque foi um momento muito, até para mim também, que já tinha feito o curso de teologia, a gente participa, e a gente se sente recompensado de estar com o senhor aqui nesse momento, e a gente entende que esse momento nada mais é do que onde nós vamos fazer uma introspecção e tirar do nosso corpo as nossas fraquezas, para que possamos, durante o ano, ser fortes e continuar permanecendo na fé. Esse que é o importante aí, como o senhor até falou do diabético, né? Eu tenho vontade de comer açúcar, mas nem tudo que eu quero posso fazer, porque tem que... É o mesmo momento agora que nós estamos na Quaresma, onde nós sabemos que cometemos muitos erros, não que façamos de uma maneira proposital, mas fazemos, né? Então nós temos que agora, nesse período agora, refletir para que a gente possa expulsar dentro da igreja, orando, rezando, que a gente possa se purificar e possamos seguir em frente. Então é um momento que eu achei até evitei falar muito, eu falo muito, mas eu fiquei agora aprendendo, realinhando os ensinamentos da nossa igreja, que é importante todos nós cristãos participarmos desse momento da Quaresma, né? É como eu disse, né, um momento de reflexão. A gente ouve e absorve essa mensagem, então é importante para você que está acompanhando o nosso programa. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho voltaremos com a presença do vereador Capitão Neves e também do padre Jurandir Fernando Noronha, pároco da paróquia São Judas Tadeu aqui de Tupã. E no segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, né, que tem esse tema, que é a questão da violência, né, que a gente liga os telejornais, só ouvimos, infelizmente, falar sobre a questão da violência, não só no Brasil, mas no mundo, na humanidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, além da coleta da solidariedade, que é realizada sempre no Domingo de Ramos. Voltamos já com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.